Fala, gente! Bem-vindo a mais um podcast Papo de Líder. E nós estamos aqui em mais um episódio. Antes de você começar a assistir esse episódio, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aqui a sua... comenta, compartilha com alguém. É a forma que você tem de fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. É tão gostoso a gente estar aqui para poder falar um pouco mais num papo entre líderes, para você que lidera, para você que ama falar sobre liderança, para você que gosta desse tema. E hoje eu quero falar um pouco sobre algumas dicas para você não matar gente melhor do que você. Eu vim, e a minha história com liderança, ela está muito vinculada ao meu pai. A gente vive um processo de transição muito legal. Para quem não sabe, com 22 anos de idade, eu assumi a igreja que meu pai tinha pastoreado durante anos e depois, há 2 anos atrás, eu assumi então toda a nossa rede de igrejas. Então nós temos uma rede de igreja chamada Dínamos. Primeiro então, aos 22 anos, há 8 anos atrás, eu assumi a nossa igreja principal e depois eu assumi então todo esse processo. Então vivi esse processo de transição com meu pai. Talvez em algum momento aqui a gente fale um pouco mais especificamente disso, sobre todos os temores nesse contexto que a gente passou. Mas debaixo disso eu sempre tive para mim que debaixo da perspectiva da liderança de Jesus a gente precisa estar formando gente melhor do que nós. Mas quando nós vamos ver tanto na história bíblica, quando nós olhamos para as empresas, esses dias eu estava vendo até uma pesquisa e sobre essa falha geracional, sobre essa dificuldade da transição de gerações, o quanto as empresas, as instituições, elas sofrem justamente dentro desse processo. Quando você está falando de formar uma próxima geração que seja melhor. E quando nós olhamos também para o contexto das igrejas, não é diferente. Nós enxergamos no contexto das igrejas que existe uma dificuldade tão grande de renovação de liderança, de levantar jovens pastores, de levantar jovens líderes, de levantar pessoas cada vez mais de forma precoce e com mais maturidade. Por quê? Porque quando nós estamos falando de levantar pessoas cada vez mais novas, cada vez mais rápido, a gente precisa de entender que um líder está trabalhando para a transmissão completa dos valores que ele carrega, a fim de que as pessoas amadureçam num tempo mais rápido do que ele amadureceu. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo lideradas e conduzidas num contexto onde as coisas se tornam mais claras, onde a revelação se torna mais clara. Nós precisamos de propiciar um caminho mais claro e não mais fácil. O caminho, ele se torna, e a cada um de nós, toda geração vai ter que enfrentar os seus desafios. Todas as pessoas vão ter que romper, elas vão ter que dar passos de fé, porque é isso que está construindo quem somos. Mas nós podemos permitir com que o caminho fique mais claro, com que o caminho fique mais seguro. Por que muitas pessoas não conseguem passar pelo caminho? Elas não conseguem viver em plenitude a liderança que foram chamadas para ter. Porque normalmente isso não está muito claro para elas, não tem uma clareza. Então quando nós estamos falando de um papel de liderança, não é tornar o caminho mais fácil. Porque um pai que poupa o seu filho de sofrer processos, ele então está retardando o processo de maturidade. Aí fica aquele menino infantilizado. Mas esse não é o processo. O processo é tornar o caminho mais claro e mais seguro. Então, eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não quero tornar a vida no aspecto mais fácil. Quando eu digo mais fácil aqui, é de poupá-la de enfrentar desafios que ela vai precisar de enfrentar. Mas eu quero tornar o caminho mais claro, para que ela veja com maior clareza, então para que ela tenha mais sensibilidade sobre as questões. Qual que é o nosso problema? É que a falta de sabedoria, a falta de clareza faz com que a gente passe por algo e dê uma resposta errada, porque a gente não estava enxergando exatamente como era. Então eu quero tornar o caminho mais claro e quero também tornar o caminho mais seguro. Por que mais seguro? Porque eu já passei pelo caminho, eu sei como o caminho é. Então eu sei no processo desse caminho o que é ter que lutar com o desânimo. Eu sei no processo do caminho o que é ter que lutar com a falta de resultado. Eu sei no caminho o que é ter que lutar com a glória e com
o processo de achar que fui eu, que o resultado fui eu que fiz. Eu sei. Então, é quando você torna esse caminho, então você vai propiciar um lugar para que as pessoas que estão caminhando com você, e necessariamente, obrigatoriamente, eu diria para você, que as pessoas que caminham com você, elas são melhores que você. Você deveria enxergá-las dessa forma. Eu gosto do processo judaico de um rabino poder escolher um discípulo, porque ele vai escolher esse discípulo, e um dos critérios que se fala muito, que é muito utilizado para a escolha de um discípulo, né? E a gente vai, dos nossos bate-papos aqui, a gente vai falar sobre, e talvez possa ser até o próximo, a gente vai falar sobre como escolher discípulos, a forma que você deve enxergar, porque muita gente acha que não. Tem líderes que não conseguem fluir porque eles estão sendo escolhidos o tempo inteiro. Então, eles vão deixando a vida levar e eles não escolhem as pessoas. Então, eles não têm critérios para poder estabelecer um ambiente para caminhar com eles, e por esse motivo eles acabam tendo muitos problemas. Mas, quando nós estamos falando desse processo, necessariamente, nesse processo, o rabino está olhando e dizendo: eu acredito que você pode ser maior que eu. Quando Jesus está dizendo para os discípulos: obras maiores vocês farão, Jesus está repercutindo uma verdade cultural que é real para eles. Nós estamos andando com o Mestre, e isso então nos coloca num lugar de que nós faremos obras maiores do que Ele. E Jesus não está preocupado com isso, pelo contrário. Isso para Jesus não é uma afronta. E qual que é o problema de muitos líderes? É que eles tratam como uma afronta alguém que prega melhor que eles. Eles tratam como uma afronta alguém que frutifica mais que eles. E se você concordar comigo, se você lidera grandes pessoas, você sabe, é maior desafio liderar gente grande do que gente pequena. E quando nós estamos falando desse processo, todo líder vai ser tentado a matar pessoas que são melhores que ele. Todos nós já fomos tentados a ter ciúmes, a ter inveja. Se você for honesto, a gente está num papo de líder aqui. Se você for honesto, você já teve ciúmes de pessoas que caminham com você. Você já teve, poxa vida, fulano está falando, parece que as pessoas estão vendo mais ele do que eu. Ciclano está se destacando muito. Isso é natural dentro do processo, porque dentro da nossa humanidade, a gente ainda carrega o nosso ego e a nossa ideia de que o nosso nome precisa ser promovido. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos de nos resguardar. Por quê? Porque o espírito de Saul é o espírito que não quer ver um líder melhor que ele sendo levantado. Então, quando Saul vê o movimento de Deus levantar Davi, ao invés de fazer como Samuel, ao invés de preparar o caminho para Davi poder ser levantado, Jonatas também é a figura. Jonatas, você lembra, ele deveria assumir o trono. Ele é uma figura de liderança que vai fazer uma aliança com Davi. A Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança, ele vai dar a capa, ele vai dar a espada, ele vai dar o arco. Então ele vai fazer uma aliança com Davi. E nessa aliança com Davi, Jonatas está falando: eu reconheço, Davi, que esse reinado é seu. E eu estou aqui para te servir dentro disso. Meu Deus do céu, como é lindo, às vezes, a gente olhar essas pessoas e a gente ter o coração de dizer: eu estou reconhecendo que Deus está levantando alguém aqui e que eu vou precisar servi-lo, que eu vou precisar servir a história dele, que eu vou precisar servir o ministério dele, que eu vou precisar servir aquilo que Deus está fazendo. Mas normalmente nós temos um contrário. Normalmente, quando nós estamos vendo alguém sendo promovido, nós queremos abafar aquela pessoa. Então, eu lamento que o ciclo ministerial na maioria dos locais tenha essa realidade de matar a maioria das pessoas que possam produzir algum destaque, de cercear. É uma coisa que eu escuto muito, gente, muito. É aquela ideia de que, assim, algum líder, quando ele vê Deus levantando alguém, ele diz: não, você precisa tomar cuidado com o seu coração. E aí esse líder começa a criar métodos naturais para fazer o tratamento do orgulho do coração de outrem, num espírito de paternalismo desesperador, no espírito de querer calar, de querer cercear, de querer abafar o potencial dessas pessoas. Então,
aquela ideia de que, olha, quando as pessoas crescem, elas criam suas próprias visões e vão produzir divisões. São líderes que não são inteligentes para poder conectar essas pessoas ter uma visão. Eu fico pensando que potencial que Davi teria dentro do exército de Saul. O que seria se Saul tivesse de fato reconhecido? É o que acontece em muitos lugares. Infelizmente, quando eu olho, e isso aqui não é uma regra, mas quando eu olho muitas divisões que acontecem, são líderes que eles tinham liderados que estavam dispostos, queriam se submeter, queriam servir, mas eles dificultaram o caminho. Eles trouxeram assim, desgaste para todo o processo. Eu quero colocar aqui algumas reflexões para você não matar gente melhor que você. Eu disse para você que eu vivi um processo de uma transição do meu pai para comigo. E meu pai sempre foi esse líder e talvez até, né, você diga, não, mas é porque é pai e isso facilita, mas isso acaba sendo uma cultura dele, não só para comigo, mas para com todo mundo que está ao redor, dessa facilidade de promover, de propiciar, de deixar ir além, né, de permitir ir mais longe, de empurrar, de catapultar. Mas quando eu tive que fazer a minha transição, então assumi a igreja do meu pai, Deus fez coisas incríveis, né? Deus fez coisas assim sobrenaturais. O nosso segundo ano como igreja, né, foi assim, nós fizemos um batismo histórico na cidade, nós paramos a avenida principal da cidade e naquele semestre nós batizamos 306 pessoas em um único dia. Naquele ano nós batizamos mais de 450 pessoas no meu segundo ano pastoreando. E foi algo incrível, a gente começou a experimentar de algo incrível, Deus começou a trazer gente muito especial, nós começamos a formar pessoas muito especiais e coisas incríveis foram acontecendo. E no final do sexto ano Deus disse, olha, acabou o seu tempo. E um dos fatores para eu perceber que tinha acabado o meu tempo é que Deus tinha levantado um pastor que tem a minha idade, um jovem pastor, um casal de pastores que eu julgava, esses pastores aqui são melhores que eu. E de fato, né, isso se passa agora 2 anos, eles de fato estão fazendo um trabalho melhor do que o meu. E sabe uma das coisas, naturalmente falando, que eu descobri? É que todo líder tem vaidade. Todo líder tem desejo que as pessoas fiquem lembrando de você, da sua liderança. E quando nós estamos falando de processo de transição, processo de levantar pessoas, entenda uma coisa, né? Nós vamos falar aqui em algum momento só sobre transição, mas transição não é um dia. Transição não é um momento que a gente chega velhinho, com 70 anos. Transição também não é matéria simplesmente para grandes pastores, grandes líderes, grandes empresários, quem tem uma corporação muito grande. Não, transição é uma matéria de vida. Se você tem filhos, você está vivendo um processo de transição. Se você está cuidando de uma cadeira e tem alguém que está junto com você sendo liderado, você está participando de processo de transição. Transição não é um dia que a gente chega, transição é um modelo de liderança que a gente desenvolve, de permitir com que as pessoas saibam tudo que a gente sabe, de permitir, de delegar, né, de dar às pessoas, de delegar não só a responsabilidade, mas de delegar o poder, que são duas coisas diferentes. Tem gente que só delega a responsabilidade, mas não delega o poder. E quando nós olhamos esse processo, eu descobri, né, o fato é que quando você tem pessoas melhores do que você, o seu coração precisa ser tratado. O seu coração vai precisar ser tratado para ver Deus levantando, para ver Deus estabelecendo, para ver Deus colocando. E é nesse processo de tratamento de coração, de submissão a Deus, que a gente vai aprender a celebrar a vitória de quem Deus está colocando abaixo de nós. Que a gente vai ver Deus levantando pessoas e a gente vai valorizar, a gente vai aplaudir. E eu quero colocar aqui para você algumas reflexões para você não matar pessoas melhores que você. E a primeira, não se sinta ameaçados. Naturalmente, grandes pessoas serão celebradas e a celebração delas será um teste para nós. Quando Davi volta da guerra e as mulheres estão celebrando, elas fazem uma comparação entre Davi e Saul e aquilo incomoda Saul. Não se sinta ameaçado. Você sabe, os lugares que Deus te colocou precisam sempre estar à disposição de Deus. E até mesmo no mercado corporativo, eu acho fantástico o fato hoje
de muitos empresários. Ontem mesmo eu estava com um empresário e estava dizendo, eu tenho treinado os colaboradores da minha empresa para que eles tenham o potencial de amanhã ou depois, se eles saírem daqui, seja para um outro lugar, seja para empreender, que eles saiam daqui com uma bagagem suficiente. Olha que mentalidade. Eu digo para você, alguém que tem essa mentalidade, nunca vai faltar coisa alguma. Um líder que tem a mentalidade de dizer, Deus, meu lugar está à disposição, você não precisa se sentir ameaçado se não foi você que se colocou. Você não se mantém onde não foi você que se colocou. Quando Deus te coloca em algo, é Ele que te mantém. E ter pessoas melhores que você significa, inclusive, o sucesso daquilo que está sendo feito. Não se sinta ameaçado. Sabe, talvez hoje você está lidando com pessoas e você está tendo que conduzir pessoas que você se sente ameaçado. Que talvez elas fazem algo melhor que você. Que talvez elas desenvolvem alguma coisa, elas tocam alguma pauta melhor que você. Não se sinta ameaçado. Ameaça é um espírito contrário, é de alguma forma você olhando, e todas as vezes que você se sentir ameaçado, você vai precisar se manter no lugar que você está pela sua força. E aí começa uma catástrofe. Porque quando você precisa se manter no lugar que você está pela sua força, você vai ter que usar de sangue, você vai ter que pegar na espada, você vai ter que criar contextos, você vai ter que trabalhar com perseguição, você vai ter que reprimir. Aí você está olhando para gente tão incrível que Deus colocou do seu lado, gente tão incrível que Deus te presenteou, e você começa a olhar para essas pessoas e automaticamente você muda a visão sobre elas. Olha que coisa louca. E aí você vai começar a brigar dentro da sua própria instituição. Ao invés de pensar na expansão, você mesmo, como líder daquela instituição, você começa a ficar ofendido com pessoas grandes que são presentes de Deus para que a instituição seja levantada. Então, ao invés de estar aqui avançando com a instituição, você está aqui perseguindo pessoas que estão dentro da instituição. Ao invés de Saul estar lutando com os inimigos, ele está passando o tempo inteiro perseguindo alguém que foi dado para ele como um presente dentro da instituição dele. Olha que forma de menosprezar aquilo que Deus está fazendo. Então, em primeiro lugar, para você ter pessoas melhores que você, né? É uma dica para não matar gente melhor que você. Não se sinta ameaçado. Não se sinta ameaçado pelas pessoas que são melhores, não se sinta ameaçado pelas pessoas que têm mais talentos, não se sinta ameaçado. Segundo, permita a participação na construção. Deixa eu dizer para você, não interessa quão grande seja uma instituição. Se as pessoas não puderem participar da construção, elas não ficarão. No meio de todo esse meu processo como liderança, nós temos feito mentorias, né, e processos dentro de muitas igrejas. E eu me recordo de uma das igrejas que o pastor foi perdendo muitos pastores de jovens dessa instituição. E eu lembro que num desses processos eu fui conversar com um desses pastores e eu disse, cara, o que te leva a sair? Né? O ambiente é tão confortável, e esse pastor estava dando um passo de construir uma igreja do zero. Ele estava saindo de uma estrutura muito grande, muito forte, muito próspera, e ele estava pisando no incerto. Eu falei, você está saindo de algo tão estruturado? Eu fiz essa pergunta justamente para conseguir captar o que estava por detrás. Ele disse, olha, aqui é tudo muito grande, muito forte, muito bonito, muito organizado, mas eu tenho a sensação de que eu não vou poder ajudar a construir nada aqui. Eu tenho a sensação que eu vou passar a vida inteira aqui fazendo só o que estão me mandando fazer. Eu não vou poder sair disso, eu não vou poder desenvolver. Então, permita que as pessoas grandes, elas precisarão participar não só da manutenção das coisas, mas da construção delas. Essas pessoas, elas têm algo de Deus, elas carregam algo. E essas pessoas carregam mais do que algo simplesmente natural. Elas querem participar e elas precisarão, em alguma contexto, né? O bom líder, em algum momento, um bom líder era aquele que dava tudo pronto para as pessoas, que já tinha projeto, estratégia, né? Em algum momento, aí no passado, a escola de liderança, quando eu peguei os meus primeiros anos como pastor,
Eu gostava, achava legal essa escola, de quem vinha, dava a estratégia toda pronta. Olha, ontem eu dormi, acordei, chego e falo tudo como vai ser, do jeito que vai ser, a cor que vai ser, exatamente como vai ser. Mas a verdade é que grandes pessoas querem construir junto. Guarda uma coisa, gente grande fica pouco tempo com gente fechada. Gente que é grande, que tem ideia, que tem mentalidade, vai ficar pouco tempo com gente que é fechada, com gente que está dizendo, é só do meu jeito, é só da minha forma, é só como eu pensei. E isso também nos liberta enquanto líderes de ter que dar as respostas para tudo. Eu não sei você, mas um dos pesos horríveis que a gente pode carregar na liderança é a necessidade de ter que responder tudo. É a necessidade de ter que ser bom em tudo. Você não tem essa necessidade. É por isso que existe uma equipe. É por isso que Deus trabalha por meio de uma equipe. É por isso que tudo que é forte acontece por meio de uma equipe. Então permita as pessoas participarem. Permita a participação das pessoas naquilo que está sendo construído. Permita que as pessoas se envolvam. Terceiro, construa uma relação familiar. Sabe, ministério tem mais a ver com família do que simplesmente com uma empresa. Aliás, hoje até as próprias empresas estão entendendo. Eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns CEOs, alguns executivos do mercado, alguns empresários que estão tendo destaque, e é interessante o quanto a gente sempre bate papo sobre isso, o quanto os locais se tornaram mais humanos. Construa uma relação familiar, entende? As relações precisam de ir para a mesa. Quando nós falamos sobre o Novo Testamento é mais sobre mesas do que sobre púlpitos. E quando eu falo de mesa é o dia a dia, é o estar junto, é o se aproximar, é o líder ter acesso, ter liberdade. Esses dias eu estava com alguém e a pessoa estava me dizendo que ela pastoreou anos num lugar. Ela não era qualquer pessoa, ela era o pastor de jovens principal da igreja. E ela ficou lá por acho que 10 anos. E ela estava me dizendo, eu estava sentado à mesa com essa pessoa, e ela estava me dizendo, pastor, durante 10 anos eu nunca sentei à mesa com meu pastor. A nossa relação era só trabalho, 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 trabalho. O que você fez, a demanda, o trabalho. O que você fez, a demanda, o trabalho. E isso destrói pessoas que são grandes. Sabe, grandes pessoas. Traga para perto. Construa uma relação familiar. Sabe, é preciso olhar pelos anos, romper as décadas. Se você quer construir um corredor mais longo para com as pessoas, se você quer construir relações que vão durar mais tempo, abra a porta do seu coração. Desenvolva relações. Abra a porta da sua casa. Abra a porta do seu carro. Abra a porta da sua agenda. Sabe, se você enxerga potencial em algumas pessoas, aproxima, coloca perto, coloca para desenvolver vida, coloca para conectar tempo, coloca para desenvolver sonhos. Abra seu coração, fale das suas preferências, manda o meme no WhatsApp. As nossas relações precisam de transcender o que é simplesmente aquele aspecto todo burocrático das instituições. Ela precisa de entrar na humanidade, na vida. É isso que Jesus fez com os discípulos. Mas por fim, quando nós estamos falando para você não matar pessoas melhores que você, delegue sem medo. Forme pessoas para fazer em menos tempo que você levou tempos para fazer. Quando você prepara alguém para assumir, qual que é a fórmula para você chegar num próximo nível? Você não deve formar pessoas com essa mentalidade somente. Mas a fórmula para você chegar num próximo nível é quando você se dispõe a preparar alguém melhor que você para fazer o que você está fazendo. A forma mais coerente de você chegar num próximo nível, um tempo atrás, acompanhando o CEO de uma multinacional, um irmão que a gente sempre caminhou em discipulado, e ele estava dizendo, eu estou com esse desafio até o final do ano, mas a empresa colocou uma pré-condição. Eu só posso ser promovido se eu tiver alguém que eu formei com uma qualificação e que eu provo para a empresa que vai ter competência de fazer um resultado melhor que o meu para ficar no meu lugar. Eu amei isso.
Eu falei, essa empresa aí está manifestando uma cultura que é uma cultura do céu. Na cultura do céu, Deus diz para você, olha, se você quiser chegar num próximo nível, forme alguém que possa fazer melhor que você para assumir o que você está fazendo. É esse processo. Jesus só sai de cena quando ele preparou exatamente tudo, ele cumpriu o papel dele, ele foi à cruz, ele vence a morte, ele passa 40 dias com os discípulos. Depois que ele cumpriu tudo, ele diz, agora eu vou porque o outro vem. Porque só Jesus só pode sair daquele estágio, e você sabe, Jesus vai participar de um processo de glorificação, vai sentar à destra do Pai para a sua glorificação plena nesse primeiro momento, no momento em que Jesus cumpre aquilo que ele tinha feito. E agora ele deixa o Espírito no seu lugar. Então nós precisamos de entender que Deus não trabalha com vácuos, entende? E a maneira, então se você quer ir a lugares mais longe, você precisa de olhar, entender que as pessoas que Deus te deu não é para atrasar a sua vida, não é para paralisar o seu propósito, não é para interromper o seu chamado, pelo contrário, essas pessoas que Deus colocou na sua história são pessoas das quais, no momento que você as levanta, que você as estabelece, que você as coloca nesse lugar, espiritualmente Deus está dizendo, agora você pode chegar no novo nível. Naturalmente falando, você pode chegar no novo nível. Eu concluiria dizendo para você, não tenha medo de formar pessoas melhores que você. Não tenha medo de olhar, de investir, de acreditar. Não tenha medo, e o que a gente falou por fim, de delegar sem medo. Delegue sem medo. Coloque na mão das pessoas. Acredite nas pessoas. Eu acho tão interessante porque às vezes quando eu vejo um líder inseguro, eu pergunto, como você começou? Você lembra como você começou? Você lembra do seu início? Você lembra do seu processo inicial? Você lembra como foi seu começo? Você lembra que alguém acreditou em você? E você talvez era novo demais, talvez você não tinha toda a experiência, talvez você não tinha toda a capacidade, mas alguém resolveu acreditar em você e a pessoa fala, lembro. E como é que foi? Não, deu certo, eu enfrentei desafios, eu rompi, eu amadureci. Eu digo, então por que não fazer isso pelas pessoas? Por que não deixar as pessoas ter o frio na barriga? Por que não colocar as pessoas em responsabilidades que vai esticá-las? Sabe, você precisa de tirar a sua instituição, os seus liderados, de uma zona de conforto onde eles não são tensionados, onde eles não são esticados. O lugar onde as pessoas mais crescem é no lugar que elas estão fora da sua zona de estabilidade, onde elas são tensionadas para crescer. E um grande líder, quando ele está olhando para a formação de pessoas, ele vai se dispor a ser essa tensão positiva, no aspecto de acreditar, colocar desafios para as pessoas, colocar diante delas desafios que faça com que elas acreditem naquilo que Deus está fazendo. Bom, é isso. Você ouvindo isso aqui, eu espero que estimule o seu coração a se tornar um líder. Olha ao redor. A grande mentira de muitos líderes é, não tenho ninguém tão bom assim ao meu redor. Olha, não é verdade. Eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, em todas elas eu enxergo e falo, uau, que privilégio poder caminhar com essas pessoas. Verbalize isso para elas, reconheça isso nelas, desperte as pessoas a ver nelas e a enxergar nelas. Esse é o papel de um líder, que ele está formando pessoas melhores do que ele. Gente, é isso aí. Eu quero pedir a você, não deixe de compartilhar esse podcast, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de enviar para alguém e até o próximo episódio.